Professor, boa noite. Boa noite. O senhor depois vai colocar no AVA também a matéria aqui? Sim, se você diz os slides? Isso. Sim, sim, vou colocar no AVA também. Ah, não. Obrigadão. Tá? Assim que terminar a aula, eu já coloco lá para vocês. Não, tá bom. Obrigado, viu? Nada, que é isso. Vou esperar o Giana e a Milena e a gente já retoma. Será que o Jean desconectou? Vou chamar ele e ver se ele tá conseguindo lá. Ô, Jean, tá com dificuldade aí? Você não conectou ainda não. Bom, gente, eu acho que é o seguinte, vamos dar continuidade, e aí o Jean, assim que ele entrar, ele vai pegando daqui para frente, e depois o que ele não pegou, ele retoma aí com a gravação, depois eu disponibilizo para vocês. Pode ser? Ele falou que o celular dele acabou a bateria. Ele vai colocar no notebook lá. Ah, tá. Então vamos esperar uns minutinhos. Ô, Jean, conecta aí que o professor tá aguardando lá, tá bom?
Pessoal, como a gente tem aí 40 minutos de reunião, é limitado, né? Então eu vou dar continuidade, porque senão a gente acaba tendo que restabelecer um novo link. Então, assim, vou passar aqui pela matéria na composição política, que se deu após o final da realeza e o começo da república, tá? E o Jean depois ele pega a gravação, né? E ele dá continuidade do que, assim, ele consegue ver o que ficou para trás. Bom, então em princípio, né? É importante que a gente possa dizer que a transição entre a realeza para a República Romana se dá quando os plebeus, em maior número e sem nenhum tipo de direito, começam a fazer reivindicações. Por quê? Porque a sociedade romana, composta pelos patrícios e pelos clientes, essas duas classes possuem determinados direitos, né? Os patrícios, direitos plenos, né? Os clientes, alguns direitos porque são protegidos dos patrícios, e os plebeus, nenhum direito. Só que aí os plebeus passam a reivindicar alguns direitos, e isso começa a criar um conflito interno em Roma, que se resolve com o estabelecimento de uma lei, né, que vai ser um marco na história de Roma, que é a chamada Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, ela praticamente regulava direitos e obrigações de todo cidadão romano, e nesse momento ela transfere aos plebeus a possibilidade da cidadania romana. Então, na verdade, os plebeus passam a ser considerados romanos também, porém, se eles também têm direitos agora, eles passam a ter deveres também. Deveres de integrar o exército quando convocados, deveres de pagar impostos e assim por diante. Então, a Lei das 12 Tábuas é o marco histórico, né, que começa a se transferir aos plebeus direitos e obrigações. Então, neste momento, onde se edita a Lei das 12 Tábuas, se confere aos plebeus o direito de casamento, inclusive casamento com filhos ou filhas de patrícios e clientes. Então, se estende o direito de casamento e você tem aí uma série de direitos regulados para que então a plebe passe a ser considerada cidadã e integrar Roma no aspecto também político. Então, nós vamos falar que aí inaugura-se a República, né? Diferentemente da República, né, que nós temos nos nossos dias, a República ela se opõe ao regime de monarquia. Então, modernamente, nós temos a República como sendo um regime onde você tem representantes do povo, né, que estão exercendo o poder, e você não tem a figura de um rei, né? O Jean acabou de entrar, não perdeu muita coisa, mas Jean, depois você dá uma recapitulada na gravação que depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não sei se eu consigo disponibilizar hoje, porque tem que fazer a conversão do arquivo, mas no máximo até amanhã eu já coloco os links lá para que vocês possam assistir no AVA, tá bom? Então, assim, com o estabelecimento da República, né, que em Roma também vai ser um poder exercido pelo povo, né, por representantes do povo, e não mais um rei, né, não existe mais a figura do rei, mas você vai ter aí uma figura de representantes de todas as classes sociais. E neste momento, você vai ter aí a criação de novos magistrados, e esses magistrados serão eleitos por este povo, do qual hoje a plebe passa também a participar, né? Então, o primeiro magistrado criado será aqueles que nós chamaremos de tribunos da plebe. O que é este tribuno da plebe, ou, de uma forma mais simplificada, os tribunos? Os tribunos são aqueles que estão representando os plebeus perante o Senado.
Então, quando o Senado toma uma decisão, né, que o Senado passa a ser, então, o principal órgão o órgão político em Roma, então o Senado toma decisões e a essas decisões do Senado, você tem a figura do tribuno, que é quem vai subir a tribuna. Então, hoje, quando nós falamos que um advogado vai subir a tribuna, na verdade, isso está se referindo ao Senado romano, quando um tribuno, que era aquele que subia a tribuna, para falar em nome do povo. E ele poderia se contrapor, inclusive, às decisões que foram tomadas pelo Senado. Em nome do povo, o tribuno poderia rejeitar uma determinada decisão do Senado. Como também ele intercedia pelo povo diante do Senado, para que o Senado pudesse ouvir as demandas populares e produzir leis. Então, diferentemente do que existe no nosso sistema legislativo, né, onde você tem senadores e deputados que representam o povo, eles são os próprios representantes do povo. Em Roma, na período da República, o Senado ele era eleito, né, continuava sendo eleito pela cúria, né, pelas gens, porém você tinha dentro do Senado um representante do povo que era o tribuno. Era ele que, em nome do povo, falava e defendia as demandas do povo, seja fossem elas demandas a favor das leis ou contra as leis, né? A figura do rei desaparece. Então, na República Romana, né, os reis desaparecem e você tem aí o início do surgimento da República, onde a figura central do poder executivo é dos cônsules, né? Na verdade, são dois cônsuls, né? São duas figuras nomeadas pelo Senado, né? E esses dois cônsules, que a gente vai ver que o cônsul nesse período da República, ele é o mais alto cargo da magistratura. Esses cônsuls é quem fazem o poder executivo de Roma. Então você tem o cônsul que chefia o exército, que chefia o judiciário e que chefia a religião, né? São dois. Por que são dois? Porque você tem a representação do cônsul perante o exército, né? E você tem a representação do povo perante os órgãos civis. Então, o cônsul que representa Roma perante o exército é normalmente aquele pater familias que tem grande influência militar, um general romano de alta patente que também exerce a magistratura num cargo de cônsul, né? Então, nesse período da República, o Senado ele passa a ser um órgão consultivo, né? E legislativo também. O Senado continua a legislar, ratificar as leis que são editadas pelos cônsules, e você tem a figura da religião atribuída a um dos cônsules, né? Um dos cônsules passa a ter a atribuição de governar a religião, mas normalmente essa religião ela é atribuída a figuras sacras, né? Seriam sacerdotes que também exercem, que são nobres, que são paterfamilias e que têm são considerados altamente sacros dentro do Império, dentro da República Romana, né? Porque possuem grande respeito do povo. Neste momento da República, você vai ter uma fusão entre patrícios e plebeus. Então, a filha do patrício casa com o plebeu, né? O filho do plebeu casa com a filha do patrício, vira confusão geral, né? Nesse momento da história de Roma, onde a lei das Lusitanas ela autoriza o casamento tanto para plebeus quanto para clientes e já autorizava a lei para os patrícios, existe aí um momento de alta confusão, né? Onde plebeus, patrícios, clientes, todos eles casam entre si e começa a se ter aí, neste momento,
uma alteração da sociedade romana dividida em classes, né? Quando você começa a ter essa grande miscigenação na República de Roma, você vai começar a ter uma alteração das mudanças de classe em Roma. Mas continua-se ainda a manter alguns institutos que já existiam na realeza. Então você continua a ter as cúrias, e nas cúrias continua-se a ter os patrícios. Só que os patrícios, né, nesse momento, estão miscigenando com os plebeus e com os clientes, mas somente os patrícios, que genuinamente o fossem, poderia participar das cúrias e das decisões proferidas pelas cúrias. Você vai ter aí um fortalecimento do exército e vai se criar as centúrias. Então, quando você vê no filme de Roma a figura do centurião, o centurião ele é um líder de uma centúria. A centúria é um grupo de 100 soldados romanos. Então, você vai ter um grupo de 100, né, que é uma centúria, que é governada por um centurião, e você vai ter uma legião que é formada por várias centúrias, né, onde você vai ter na legião um general romano, que é o chefe desta legião. E você vai ter nessas centúrias também um âmbito de decisão, né? Assim como nas cúrias você tem votações sobre temas, nas centúrias você vai ter votações também sobre temas, e você vai ter uma figura que aí é a concilia plebis. Então, veja, como as cúrias são reservadas aos patrícios, as centúrias são reservadas aos soldados, você vai ter que, como tem miscigenação entre patrícios e plebeus, patrícios e clientes, clientes e plebeus, você vai criar um novo órgão de deliberação, que é as concilia plebis, que é reservada à deliberação dos plebeus. Então, o povo, nesse momento, também passa a integrar, né, os poderes legislativo, judiciário e eleitoral, né? Você vai ter leis que são votadas no âmbito das concilia plebis, e as concilia plebis também vão eleger magistrados. Então, como existe uma mudança das classes em Roma pela possibilidade do casamento autorizado pela lei das 12 tábuas entre pessoas de classes diferentes, né? Você passa a ter novos órgãos de deliberação, novos órgãos de controle, novos órgãos judiciários dentro do sistema político-jurídico de Roma. Tá? Quem são esses magistrados eleitos pelo povo? E quando se fala eleitos pelo povo, são eleitos pelas cúrias, pelas centúrias e pelas concilia plebis. Tá? Esses magistrados na República são os pretores delegados, que continuam sendo aqueles magistrados que têm função judiciária. Quem tivesse uma demanda civil ou criminal contra um outro romano, ele recorria a um pretor delegado. E esse pretor delegado era quem fazia a interpretação da lei das 12 tábuas, né? E esse pretor delegado é quem julgava as demandas existentes em Roma. Tá? Uma vez que se tornava pretor delegado, ele poderia ascender na magistratura romana para outros cargos mais importantes, através do que a gente chamava em Roma de cursus honorum, ou seja, a possibilidade de receber por mérito, por honra, né, a promoção a uma outra magistratura superior até que ele pudesse chegar a ser cônsul, que era o cargo mais alto dentro da magistratura no período republicano. Tá? Então, o povo elegia esses pretores, e esses pretores delegados eram juízes que estavam encarregados de dizer o direito. Então, se eu tivesse uma demanda contra o Jean, por exemplo, o que eu fazia? Eu recorria a um pretor, o pretor notificava o Jean e nós iniciaríamos uma demanda perante um tribunal romano.
né? Perante uma autoridade romana que era o pretor. E o pretor, ele decidia essa demanda, né? Como ele decidia essa demanda? Através de duas fontes diretas, né? E aí a gente vai entrar especificamente nas fontes do direito no período da República, né? Então, quais eram as fontes do direito no período republicano? Os costumes, que continua a ser aquilo que a gente já conhecia desde o período da realeza, né? Condutas reiteradas que não precisavam de lei, que o povo assimilava e praticava com habitualidade, se tornava um costume, e esse costume era a fonte do direito. A lei, então a lei que era neste período republicano, era feita pelo Senado, né? Com a participação dos tribunos e com a participação das cúrias, centúrias e da concilia plebis. Tá? Então, você tinha a lei e você tinha uma outra fonte do direito que era o plebiscito. O que era o plebiscito? O plebiscito é como é em nossos dias. Havia um tema que era necessário se ter uma consulta popular, então se fazia um plebiscito, o povo comparecia às concilia plebis, às centúrias e às cúrias, e ali eles votavam. E a voz do povo, né, a maioria do povo votante, é que fazia com que o plebiscito tivesse o tema submetido a plebiscito, se fosse aprovado, passaria a ser uma fonte do direito, uma referência que o direito deveria usar para poder aplicar nas relações jurídicas cotidianas. Nós tínhamos também como fonte, no período republicano, a interpretatio prudentium. O que é isso? Este sim é o sentido da jurisprudência como temos nos nossos dias. A interpretatio prudentium era o seguinte: você tinha a lei das 12 tábuas, e a lei das 12 tábuas precisava ser interpretada pelos pretores. Então, os pretores interpretavam, e as decisões dos pretores sobre as lacunas das leis das 12 tábuas se constituíam também numa fonte para se aplicar o direito. Então, a interpretatio prudentium, isso sim é a jurisprudência como nós conhecemos em nossos dias, a decisão dos juízes. E nós tínhamos também o edito dos magistrados. O que era um edito ou um édito de magistrados? Né? Você pode usar o termo edito ou édito, tá? Tanto faz. O latim admite as duas possibilidades. O édito dos magistrados, ou o edito dos magistrados, era o seguinte: quando uma pessoa era nomeada pretor, ele fazia o quê? Ele lançava um edito, ou um édito. O que era isso? Era um documento onde ele dizia que no período em que ele exercesse a magistratura, ele iria tomar decisões, por exemplo, sobre propriedade ele decidiria de uma forma, sobre posse ele decidiria de outra forma. Ele dizia previamente como ele decidiria certas questões na sociedade romana. Então, esse edito ou édito passava a ser fonte do direito. Ou seja, se você tivesse uma disputa vamos supor, uma disputa entre o Paulo e o Jean sobre uma propriedade. Como que esta disputa era resolvida? Tá? Você consultava o édito do pretor e verificaria previamente como ele decidiria aquele caso. Então, você poderia conhecer previamente qual seria a decisão, porque no édito do magistrado já constava como ele iria tratar de determinados assuntos no momento em que ele assumiu o cargo. É bem diferente, né? Mas era assim que funcionava no período da República. Aí nós passamos para o Alto Império Romano. No Alto Império Romano, nós vamos ter a figura dos imperadores. Então, é quando a República cai, né? Assumem os imperadores, e os imperadores avocam para si todo o poder de Roma, né? O poder de império. Né? Se recorda, voltando um pouquinho na aula, império era o poder do rei de editar leis, de governar, de chefiar o exército, assim por diante.
E daí veio a palavra imperador, né? Então, os imperadores romanos, eles avocavam para si o poder do império, mas não somente o poder do império. Eles avocavam para eles todo o poder, seja do Senado, seja dos magistrados superiores. O único poder que eles não avocavam para eles era o poder dos pretores delegados, que era o poder de fazer justiça no dia a dia. Então, esses magistrados menores continuavam mantendo os seus poderes, mas o restante, todo o poder era do imperador, né? Então, nesse momento, né, o que passou a ser o Senado? O Senado passou a simplesmente criar medidas legislativas, né, no lugar das cúrias, no lugar dos comícios, no lugar das centúrias, no lugar da concílio plebis, né? Você tem aí o Senado como um órgão meramente consultivo, né, do imperador, né? Mas também tinha uma outra função o Senado, porque o senador, ou melhor, o imperador, quando ele governava, quando ele assumia o império em Roma, é justamente no período das grandes conquistas romanas de território. Então, o imperador conquistava um território e ele dividia os territórios conquistados entre ele, imperador, e entre o Senado. Tá? Com qual função? Né? Quando ocorria aqui a conquista de um território, ele era destinado ao imperador quando o imperador entendia que sobre aquele território ele queria exercer todos os poderes de império. Então era ele que cobrava os impostos, era ele que chefiava o exército, era o imperador quem determinava quais as leis aplicáveis. Então, naquele território que o imperador entendia como sendo do seu domínio, era ele quem imperava. E existia outros territórios que o imperador deixava sob jurisdição do Senado, né? Então, nesses territórios, né, o poder era exercido parcialmente nos territórios senatoriais, ou seja, territórios senatoriais eram aqueles submetidos ao Senado, por procônsules e por pró-pretores. O que significa isso? O imperador conquistava, por exemplo, conquistou o território lá de Israel, né? Na época chamada Judéia. Então, o imperador conquistou o território, ele impôs a moeda romana, ele impôs as leis romanas e ele passou aí depois que ele conquistou a Judéia, ele foi conquistar outras terras. Para que ele tivesse a possibilidade de continuar em campanha de guerra, ele nomeava que aquele território era um território senatorial. E nomeava ele, né, o senador, ou melhor, ele, imperador, nomeava um procônsul ou então um pró-pretor, né, onde eles exerciam o poder em nome do imperador, fiscalizados pelo Senado, né? Então, o Senado, nesse momento, ele vai criar medidas legislativas nesses territórios senatoriais, né? Vai assumir o poder legislativo de Roma com o desaparecimento das cúrias, das centúrias e das concílias plebis, e ele vai, de certa forma, ser um órgão consultivo do imperador, mas todo o poder ficará na mão do imperador. E o imperador, ele vai editar, por meio de constituições imperiais, tá? Ele vai lançar medidas para todo o Império Romano, não só para Roma, mas para todos os territórios romanos, né? Então aí você vai ter como medidas, nesse momento, os éditos, que tem aquela mesma figura dos éditos dos pretores, que são o momento que ele conquistou um território, como é que ele vai governar aquele território, se ele vai manter o governo, se vai colocar um governo novo, vai colocar um procônsul, se ele vai colocar um pretor, como é que ele vai julgar as demandas daquele território, ele diz previamente nos éditos. Os mandatos, que são como são hoje, né? O imperador determina e os subordinados cumprem. Os decretos e outros institutos jurídicos que vão ser criados por meio das constituições imperiais.
E você vai ter também, como fonte do direito nesse período do Alto Império Romano, a responsa prudentium. O que é isso? São pareceres dos jurisconsultos. Em todo o período da história romana, você vai ter jurisconsultos, que são estudiosos do direito em Roma, que emitem pareceres. Né? Então, se você fosse um cidadão que queria demandar contra um outro, você procurava um jurisconsulto, e esse jurisconsulto emitia pareceres sobre como ele entendia que se aplicava a lei. Só que no período do Alto Império, esses pareceres de alguns jurisconsultos eram vinculantes, ou seja, obrigavam que os pretores, na aplicação da lei, observassem esses pareceres. Roma vai evoluir, né, para o Baixo Império. Né? Então, o Baixo Império Romano é aquele que nós temos no momento em que Roma vai se dividir. Né? Quando os bárbaros começam a invadir Roma, Roma se divide em dois impérios. O Império do Oriente, que é a sede em Constantinopla, e que vai formar o Império Bizantino, e você vai ter o Império do Ocidente, que a sede vai ser em Roma, e cada um desses impérios que foi dividido vai ter um imperador. O imperador do Império do Ocidente vai governar o Império Ocidental, o imperador do Império do Oriente vai governar o Império Oriental. Nesse momento do Baixo Império, você vai perceber que nós temos o imperador legislando com a ajuda de um conselho. O próprio imperador, né, ele passa a nomear conselheiros que vão o auxiliar na legislação. Somente o imperador, através desses conselhos, é quem legisla no Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente. O Senado, que tinha aquela força na realeza, o Senado era quem ratificava as decisões do rei, e depois na República, que exercia um papel preponderante na legislação também, porque concentrava em si um poder legislativo. No Baixo Império Romano, o Senado vai ser um pequeno conselho de municípios. É como se fosse uma Câmara de Vereadores. Então, em Roma, você vai ter um conselho, né, que vai ser chamado de Senado, porém ele só vai palpitar nas questões municipais. Em Constantinopla, a mesma coisa, você vai ter ali o Senado, que vai governar para questões eminentemente locais. Né? Vão desaparecer por completo aquelas fontes, tanto da República quanto da realeza, e somente vai vigorar no Império Romano as leges, que são as constituições imperiais. Então, no Império Bizantino, que é o do Oriente, vai ter a Constituição Imperial do Império do Oriente, e você vai ter a Constituição Imperial do Império do Ocidente. E esta vai ser a única legislação que vai governar este período da história romana, que já é no finalzinho do Império, já na decadência do Império. Neste período, no Império, porque assim, o Império do Ocidente, que é o Império Romano, que é sediado em Roma, esse império vai ruir porque os bárbaros vão invadir e vão acabar com a civilização romana no Império da Roma Ocidental. E vai permanecer ainda o Império Bizantino, que é da Roma Oriental em Constantinopla. Hoje, para vocês situarem no mapa, é onde é a Turquia. Então, o Império do Oriente, ele vai ter um imperador, que não vai ser o último, mas com ele vai terminar essa fase do direito romano, que é Justiniano. E Justiniano, ele preocupado com as invasões bárbaras e para preservar a legislação, que é o legado da Roma, desses 1000 e poucos anos de história de Roma, ele vai compilar, ele vai chamar um grupo para fazer uma compilação que vai se chamar Corpus Iuris Civilis, ou Corpus Juris Civilis, como vocês preferirem. Esse Corpus Juris Civilis vai congregar num documento várias legislações existentes na história de Roma.
Então vai ter o Código de Justiniano, que é, na verdade, o que é a Código Justiniano? Ele vai pegar todas as constituições imperiais desde Adriano, né? Adriano governou mais ou menos no ano de 116, 117 depois de Cristo. Então ele vai pegar as constituições imperiais desde Adriano, ou seja, de 400 anos de história, 450 anos de história. Ele vai pegar todas as constituições e vai transformar num código que vai ser chamado de Código Justiniano. E isso vai ser a fonte do direito desse período. Ele vai pegar o digesto, né? O digesto, na verdade, ele vai criar o digesto, que é o seguinte: todos os jurisconsultos de Roma, desde a realeza até o final do Império, todos os pareceres desses jurisconsultos, os comentários dos jurisconsultos sobre as leis, ele vai formar um documento chamado digesto, e este documento chamado digesto, ele vai ser uma das principais fontes do direito no Baixo Império. Vai ser compilado também um outro documento chamado Institutas. Esse Institutas é mais ou menos como se fosse um manual para você estudar direito. Então, se você quisesse estudar direito no Império Bizantino, né, no final de Roma, né, no Baixo Império Romano, você pegaria as Institutas e você teria ali mais ou menos um resumo de como funcionava a sociedade romana, de como deveria ser estudado o direito em Roma naquele período. E você também vai ter compilado ali por Justiniano, né, as novelas, que são todas as constituições imperiais elaboradas no Império Bizantino depois de Cristo, né, no ano de 534 depois de Cristo. A partir daí, todas as constituições imperiais que vigoraram no Império Bizantino. Então, esse é assim, como a Roma ocidental desaparece com a invasão bárbara, se preserva para a posteridade esses documentos que chegaram até nós. Então, hoje a gente conhece muito do direito romano através dessas fontes de Justiniano. Justiniano foi realmente o grande compilador que deixou para nós um grande legado aí do que foi o Império Romano nesse tempo todo. Então, com isso a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, né? Depois eu queria que vocês pudessem mandar aí no WhatsApp do grupo, né? Um feedback do que vocês acharam da aula, né? Se foi proveitoso ou não, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, gente, me manda por e-mail, né? Que vocês estudarem aí no pós-aula, me manda por e-mail e a gente vai discutindo e vai ao longo do tempo aí também esclarecendo, tá bem? Então, se tiver tudo bem para vocês, uma boa noite, eu agradeço aí o tempo e espero que muito em breve a gente possa estar juntos aí nas aulas presenciais. Tá joia? Um grande abraço.